Então, meus amigos, vocês não olharam a thumb errada. Nós fizemos um comparativo completamente improvável. A gente pegou por base carros de mesmo preço, mas de categorias diferentes e com equipamentos diferentes. Afinal de contas, o que mais importa é o teu dinheiro. Então vamos ver qual que vale mais a pena pelo preço que tu tá pagando. Quando a gente estava gravando o vídeo do Jeep Renegade, a gente ficou muito na dúvida, né? O que valia mais a pena, um Renegade de entrada ou um Fiat Pulse completo, topo de linha? Eles não viram ainda, a gente está falando do Renegade Sport, que vai ao ar em seguida. Boa. Mas tem outros carros na mesma faixa de preço que também são interessantes, como por exemplo o City Hatch, tá? E o Volkswagen Nivus. O Nivus é muito parecido em categoria com o Pulse, mas o City é totalmente diferente desses aqui. Olha, meus amigos, eu confesso que eu também fiquei me questionando bastante. E um dos lugares que me ajudou a tirar essa dúvida foi lá no canal da KBB aqui no YouTube. Conhece? Sim, o maior representante, a maior entidade, digamos assim, precificação de automóveis no mundo, tem um canal aqui no YouTube que tem avaliações, dicas, tudo o que tu precisa saber em um período curto de tempo, porém com muita informação. Faz que nem a gente, assiste os vídeos deles lá, te inscreve, tu vai gostar. Então vamos lá, para esse comparativo entra o Honda City Hatch na versão Touring, a mais completa, a mais cara, que está sendo vendido agora, quando a gente está fazendo esse vídeo, a R$ 124.500. O Jeep Renegade Sport, a versão de entrada, a R$ 123.908. Fiat Pulse Impetus, também versão topo de linha, a R$ 125.590. E o Volkswagen Nivus, na versão Comfortline, que é a de entrada, porém com o pacote de opcional do Volkswagen Play, a R$ 123.550. Todos eles estão mais ou menos na mesma faixa, mas eles têm características bem diferentes. Começando pela motorização, né? Afinal de contas, o City é o único dessa lista que tem motor aspirado. Isso, o City tem um motor 1.5, 4 cilindros aspirado, o Renegade um motor 1.3, 4 cilindros turbo. O Pulse e o Nivus daí tem 1.0, 3 cilindros turbo. Sendo que o do Pulse, vocês sabem, é o motor 1.0 turbo mais potente do mercado, com 125 cavalos a gasolina e 130 etanol. Isso mesmo. Claro, aqui o mais forte do comparativo é o Renegade, com 185 cavalos. Mas o City Hatch, mesmo sendo aspirado, não fica tão para trás não, 126 cavalos ainda. É, isso eles já viram ou vão ver no vídeo que a gente fez a avaliação desse carro, né? Bem interessante. Onde que ele perde mais é no torque, realmente, né? O City tem menos torque do que os outros dois ali que são turbo, né? E o que muda também é a questão do câmbio. Afinal de contas, o City tem um câmbio CVT com 7 marchas simuladas. E o Pulse também. O Pulse também tem, mas é um câmbio diferente, né? Marcas diferentes. São marcas diferentes. Do Pulse é a Aisin e o da Honda, bom, aí é da Honda. É Honda. E o Renegade e o Nivus daí tem um câmbio automático de 6 marchas convencional. Que também são muito similares, na verdade, né? Os dois são fabricados pela Aisin. Aí sim, aí o fabricante é o mesmo. É, mas claro, com aplicações diferentes, então calibrações totalmente diferentes. O que muda principalmente neste conjunto todo de motor e câmbio é o consumo. E aí quem se sai pior, infelizmente, é o Renegade. É o Renegade. Mas assim, ó, eu tô pegando um outro ponto aqui, Felipe, que eu acho muito importante. A gente sempre falava de consumo, né, quilômetros por litro, mas eu peguei também o consumo energético de cada carro aqui. É, eles não vão entender, mas vai lá. Consumo energético é o quanto que Quanto tu gasta de energia por quilômetro rodado, ponto, é isso. Isso aí. O Renegade e o Nivus têm o mesmo valor, 1,83 megajoule por quilômetro. Ou seja, quanto maior é este valor, mais combustível tu gasta, tá? Mais energia tu gasta. O Pulse 1,63 é bem mais econômico que os outros e o City 1,53. O City é o mais econômico de todos. E aí é o ponto que eu queria chegar. O Renegade gasta um pouco mais, isso na prática, tá? Eu vou pegar os números indo para Gramado. O Renegade gasta um pouco mais, o Nivus é pouca coisa mais econômico, porque eu fiz 13 com o Renegade, fiz, na verdade, 12 com o Renegade, fiz uns 13 com o Nivus, mais ou menos. Com o Pulse chegou a 15 e com o City eu não fui para lá. Mas a gente pegou uma estrada carregada e tal e chegou a fazer 18 km por litro. É um número surpreendente. O City Hatch aqui, em consumo energético, ele chega a ser menor do que o Kia Stonic, que é um híbrido leve. Pois é, que loucura, né? Mas, em compensação, no desempenho, o City é o que menos anda, vamos dizer assim. É o pior 0 a 100, que não é ruim ainda, é bom, 10,4 segundos não é ruim, é bem bom.
Mas é um pouco menos do que o Nivus, que faz em 10 segundos, que o Pulse, que faz em 9,4 e que o Renegade, que faz em 8,7, que é super rápido. Eu vou dizer uma coisa pra ti. Esse número do 0 a 100, às vezes ele tu não percebe tanta diferença assim. Porque, poxa, mas um faz em 8,7 e o outro faz em 10. Não é tanta diferença. Meus amigos, o Renegade é um canhão. É muito, muito, muito rápido. É inacreditável. E ele é muito melhor que as versões 4x4. É ou não? Sim. E é uma coisa que ele não era antes, quando a gente motor 1.8 aspirado, né? Não, era péssimo. E quando a gente fala de dimensões, bom, daí a gente temos uma salada de frutas aqui, né? Em peso, por exemplo, o Renegade é o mais pesado. A estrutura dele é muito mais pesada que todos os outros. Ele é muito mais reforçado. Isso todo mundo sabe, né? Muito mais reforçado. Quando a gente fala de porta-malas, bom... Porta-malas aí a gente tem ali, tanto no Renegade quanto na Fiat, a gente tem um porém, né? Eles estão divulgando uns valores ali de 385 litros no Renegade e 370 no Pulse. Mas a gente sabe que são 300 no Pulse e 320 no Renegade. Isso, né? Na medição... Por quê? Porque é usando a medição VDA, que é por blocos, que é a medição que a Honda usa e a medição que... A Volkswagen também usa. E aí o Nivus tem 415, então é o maior aqui do comparativo, e o City tem 268, realmente é o menor aqui do comparativo. O que tu ganha no City é a modularidade dos bancos, porque ele tem aquele sistema Magic Seat que vinha lá no Honda Fit antes, então tu consegue levar um vaso de flor, uma bicicleta, uns outras coisas assim, mas o porta-mala mesmo é menor. Agora, em termos de dimensões gerais, assim, eu diria que quem toma mais pau ali para os ocupantes atrás é o Nivus, né? É o Nivus. O Nivus é complicado para levar uma criança com cadeirinha ou coisa assim, falta espaço para as pernas. Acho que o Pulse, de repente, é um pouco pior ainda. Eu não sei, cara, eu me lembro dos dois. Os dois são ruins. Os dois são ruins. Acho que o Nivus... Os dois têm os menores entre-eixos aqui. O maior entre-eixos é o City. O City é muito bom, é um salão de festas ali atrás, é muito confortável. Nós viajamos até com uma pessoa bem grande, né? Foi junto com a gente. 1,88 e ele estava tranquilo. Estava tranquilo, inclusive o City, mesmo sendo hatch, ele é mais comprido do que todos os outros aqui do comparativo. Né? Então ele é um carro comprido, né? E aí o porta-mala ficou pequeno, mas ali para as pernas dos ocupantes traseiros tem um espaço bem maior. Priorizar o conforto das pessoas. Isso. Mesma coisa a lateral, né? A lateral daí o Renegade é um pouco maior. Em questão de né, para botar duas cadeirinhas e tal, o Renegade vai um pouquinho melhor. Mas ele também é apertadinho atrás. Eu ia dizer, o Renegade, ele não tem, assim, um espaço interno bom para os ocupantes atrás. Ele tem a altura do teto, mas o espaço para os ocupantes não é tão bom, não. Então a gente fica nessa parte de espaço interno, o City é o melhor deles. Com certeza. Quando a gente fala de SUVs, o pessoal quer saber de altura do solo, ângulos de entrada e de saída, o City nem consegui identificar esses valores, a Honda não fornece, porque não é um SUV. Mas o maior deles, o mais alto, na verdade, é o Pulse, né, com 196 milímetros. O Nivus é praticamente um carro, um pouquinho mais alto, né? E também, assim como os ângulos de entrada e saída do Nivus também são os piores aqui. Lembrando que o Pulse e o Renegade têm uma capacidade off-road bem maior do que o Nivus e o próprio City. Como eu falei antes, o City é um hatch e o Nivus, na verdade, ele é um carro urbano. Ele não foi feito para andar fora de estrada. Já o Pulse é um pouco mais fora de estrada e o Renegade, vocês sabem, né? Traz todo o legado da marca. Bom, em tamanho de rodas aqui, pneus, tem aro 17 nos dois da Stellantis ali, né? Jeep e Fiat, e aro 16 na Honda e no Nivus. O Nivus tem aro 17 também, só que na versão Highline, que aí já fica muito mais caro do que a gente está fazendo aqui no comparativo. Eu não gosto do desenho da roda do Nivus, do Comfortline, acho feia. Eu não acho bonita a do Jeep Renegade, tá? Mas eu tenho uma vantagem em relação à roda da Longitude. Como ela é menor, porque a Longitude, a versão acima dessa que a gente está avaliando aqui, que a gente está comparando, ela é aro 18 e tem um pneu perfil mais baixo. E a roda é meio saltada para fora, então é mais fácil de arranhar, é mais fácil de pegar um buraco, estragar. Essa é uma roda boa para trabalhar na buraqueira do nosso dia a dia da rua, né? O City, apesar de ele ter uma roda de aro 16, ele tem um pneu bem perfil baixo. Então é mais complicadinho nesse ponto. Se pegar um buraco maior, pode ser que entorte a roda com uma certa facilidade. E o Pulse, ele fica naquele meio termo ali, com uma roda grande, com um pneu um pouco maior que o do City, mas menor que o do Renegade. E as revisões programadas até os 60 mil quilômetros, quem sai na frente é o Nivus, porque ele tem um pacote ali de revisões gratuitas, né, as 3 primeiras. Os outros 3, basicamente o mesmo preço, né, R$ 4.300, R$ 4.400. É isso aí. Então, todo mundo meio parecido, tirando o Nivus, que é bem mais baixo. E quando a gente fala em segurança, bom, todos são bons, mas... Sim.
Todos são bons, todos atendem à legislação com sobra, inclusive tem mais equipamentos que o necessário, afinal de contas eles têm controle de estabilidade, controle de tração. Vale lembrar que os da Stellantis, tanto o Renegade quanto o Pulse, tem o Traction Control Plus, que ele também tem uma capacidade off-road mais interessante. Mas o Pulse fica perdendo na questão airbags, porque os seus concorrentes têm 6 e o Pulse é o único com 4. Mesmo que a Fiat diga que aquele lateral ele emula um pouco o de cortina, porque ele vem aqui do banco, ele cresce até a posição da cabeça do motorista, ainda assim não é a mesma coisa que o de cortina, né? Não é a mesma coisa realmente. O mais completo de todos é o City, porque ele é a versão topo aqui do modelo, né? E ele vem com alerta, não é alerta de ponto cego, ele vem com uma câmera para auxiliar no ponto cego. Ele tem alerta e permanência em faixa. Ele tem frenagem automática, aviso e frenagem automática, e ele tem Isofix Top Tether, como todos os outros, né? O que ele não tem é o freio a disco traseiro e o alerta de fluxo cruzado traseiro. E bom, o Renegade ele só não tem o alerta de ponto cego nessa versão, porque na versão topo de linha tem, e também o alerta de fluxo cruzado traseiro. O resto tudo ele tem, inclusive freio a disco na traseira. O Pulse também não tem esses dois recursos, mas ele também freia e tem a correção de faixa, né? E não tem o freio a disco traseiro. E o Nivus, ele tem a frenagem, mas ele não tem a correção de faixa e tem o freio a disco traseiro. Já que você está falando do freio a disco traseiro, eu vou botar um item que eu considero até mais importante que o freio a disco traseiro. A suspensão traseira do tipo independente. Só o Renegade tem. Isso. Todos os outros é semi-independente, uma suspensão bem mais simples. Bom, agora aqui na parte de conforto e comodidade, se o Renegade estava bem parelho com o resto, aqui ele começa a perder um pouquinho, exatamente por ser uma versão de entrada, né, do modelo. Vamos lá, piloto automático todos eles têm, até porque todos têm câmbio automático e tal, normalmente tem piloto automático, né? ACC, que é o controle adaptativo de cruzeiro, o Nivus tem e o City tem. O Renegade não tem nem o Pulse e o Renegade não tem nem na versão topo de linha. Então é um recurso que não existe, né? Nenhum dos dois, na verdade, existe esse recurso. No quesito multimídia, todos têm um multimídia com o Android Auto e Apple CarPlay e todos têm sem fio. Aqui eu acho que é o primeiro comparativo que todos têm esse recurso sem fio, porém tem diferenças de tamanhos, né? O menor deles é o do Renegade com 7 polegadas, depois vem o City com 8 polegadas, o Nivus com o Volkswagen Play de 10 polegadas e o Pulse com 10,1. Basicamente o 10 também, né? Mas aí eu acho que tamanho sim faz diferença, não tenho a menor dúvida disso, mas eu queria falar uma coisinha diferente. Funções. Qual deles tem mais funções? O Pulse. O Pulse e o Renegade. Renegade, que usa o mesmo sistema. Só diminui a tela. Apesar da tela ser menor no Renegade, o sistema é igual. É muito bom, inclusive, né? O VW Play fica muito próximo, mas eu não achei tão interessante assim quanto o da Stellantis. O VW Play tem aquele negócio de comprar aplicativos, né, pedir comida pelo carro e tal, porque no Pulse também tem isso, Exatamente né? Isso no Pulse que também dizer, tem. Né? Também então tem esses recursos assim, mas na prática mesmo não muda muito para mim, não. E o do City realmente é o mais simples dele. Funciona legal, tem aquilo tudo o mínimo que a gente necessita, mas né, é o mais simples. Mas o único que tem o Wi-Fi embarcado, nesse caso aqui, é o Pulse. Né? O Renegade não recebeu esse recurso do Wi-Fi embarcado. Assim como também carregador por indução, né? Porque como eles vêm com um sistema de Android Auto e Apple CarPlay sem fio, o carregador por indução só tem no Pulse e no Volkswagen. Nos outros dois não vem. Nessa versão. Na versão do City, claro, o City é o mais completo, não tem nenhuma. O ar-condicionado do City e do Pulse, como são a versão topo de linha, é um automático, digital, né? Só que de uma zona só. E no Renegade e no Nivus é um ar-condicionado manual, bem mais simples. Mas os únicos que têm saída traseira de ar-condicionado é o Nivus e o City. Os outros dois não têm esse recurso, né? Então quem vai atrás fica sem o ar-condicionado. Direção, como é padrão hoje em dia na indústria, praticamente todo mundo está utilizando direções elétricas. Retrovisor eletrocrômico ou fotocrômico, o City tem e o Pulse tem, o Renegade e o Nivus não tem. O farol de LED vem em todos eles, né? Coisa incrível, porque, poxa, o Nivus e o Renegade são duas versões de entrada e ainda assim vem com farol de LED. Farol de LED com um DRL. Só que o Renegade não tem acendimento automático, vale a pena relembrar disso, né? Não tem acendimento automático. Tem o sistema Fiat que tu desliga o carro e ele desliga junto. Isso. E uma outra coisa também, né? O City tem o farol automático.
Né? Assim como Computação. a computação automática, assim como o Pulse também tem esse recurso. E vou dizer, funciona muito bem esse recurso. Olha, tanto no City quanto no Pulse é bom de usar de noite. É bom, é bom. Na estrada, então, maravilhoso. Outro recurso que o Renegade não tem, faltou aqui só nele, é a chave presencial. Não é que faltou. Na verdade, é a versão de É a entrada. versão de né? entrada, então, faltou em relação aos outros aqui, né? Pelo mesmo preço, né? Então ele não tem esse recurso. Banco com regulagem elétrica, nenhum deles tem. E banco em couro, o Renegade e o Nivus não tem. Os outros dois têm banco em couro. Eu considero uma vantagem. Eu considero uma vantagem não ter, né? Não ter. Isso. Teto solar também nenhum deles tem. Na verdade, o único que tem como opcional é o Renegade lá na versão topo de linha. Os outros não tem nenhuma versão. Painel de instrumentos, todos têm um painel digital. Só que né, o do Renegade é mais simplesinho, é menorzinho, 3,5 polegadas, pequenininho. Os outros dois são maiores, de 7 polegadas, tanto no City quanto no Nivus. E para esse ano, o Nivus... Desculpa, tanto no City quanto no Pulse. E para esse ano, o Nivus está estreando um painel de 8 polegadas digital, que não é aquele de 10 que ele usava, que é o Active Info Display, que só vem na versão Highline. Então esse é um painel um pouquinho menor. Outro recurso legal que todos eles têm é monitoramento de pressão de pneus. Monitoramento, né? Porque leitor de pressão de pneus mesmo, nenhum deles tem. Nenhum deles tem. É só ele te avisa que tem um pneu que está mais baixo que o outro, né? Assim como assistente de partida em rampa. Todos eles têm também. Bom, assistente de partida em rampa tá vindo até no Quid já, né? E uma outra coisa que tem, que é legal também, que todos eles têm, é câmera de ré. Todos têm. Isso é interessante. Mas sensor de estacionamento traseiro e dianteiro, na verdade, o Renegade não tem. Não tem nenhum nenhum. deles. O Nivus tem sensor só traseiro, não tem na versão Comfortline dianteiro. E os outros têm na dianteiro e traseiro. Mas já que tu falou da câmera de ré, a resolução da câmera de ré do City é bem ruizinha, né? É que a tela do multimídia também é um pouco maior e a resolução baixa, eu vou dizer que, no meu ponto de vista, é a pior de todas. E algo que a Jeep sempre fala é que ela é a única que tem o freio de estacionamento eletrônico. Sim. Não sei exatamente se é uma vantagem maior ou não, mas ela tem. É um recurso, é uma comodidade que depois que tu te acostuma, tu gosta. Porque quando tu coloca no P, ele aciona sozinho, quando tu tira do P, ele já larga sozinho também. Agora, sem olhar para a ficha técnica, o que tu viu assim de interessante, né, nestes carros ali? O que tu pode diferenciar entre eles? Interior, por exemplo. Interior eu acho do City muito bacana, até pelo espaço, eu gostei do refinamento assim, do City, embora use plásticos um pouco mais simples. Agora, o melhor acabamento com certeza do Renegade. Renegade é disparado o melhor acabamento. Pulse e Nivus tem acabamento bem fraco mesmo. É exatamente isso que eu ia dizer. E também são menores, né? Eu acho que o do Pulse, aquela tampa do porta-luvas desencaixada, as peças com umas folgas grandes entre elas ali, eles passam uma impressão de um carro bem mais barato. O Nivus a gente sabe, né? Aquele painel cinza com as rebarbas aparecendo e tal. Sinceramente, aquilo não me desce. Eu não gosto, sabe? Eu não gosto mesmo. O do Renegade eu acho muito interessante, eu acho realmente um acabamento muito bom. E o do City me impressionou pra caramba, porque... Ok, tem umas peças de plástico nas portas, que não é tão refinado quanto o Civic, mas considerando a categoria onde ele está inserida, que é ali no meio, não é topo de linha, ele está bem posicionado, ele está com um acabamento bem legal. E o outro ponto que eu acho importante a gente falar, que aí é nossas impressões, a questão da suspensão. O Pulse é o mais alto? Mas ele não é o mais confortável, né? Eu achei que o Renegade é mais confortável que ele. O Renegade é mais confortável que ele, acho, mas para mim ainda o mais confortável de andar no dia a dia seria o City. Sim, até que tu pegue um buraco maior. Aí quando tu pega um buraco, ele dá final de curso, porque a suspensão ela é muito progressiva, então ela realmente é boa, macia, mas quando tu pega até um desnível de pista, assim, tu sente mais o carro, né? Característica da categoria, tanto que o Versa tem o mesmo comportamento. E quando tu fala em desempenho de motor, por exemplo, que eu adoro, por exemplo, desempenho, né? O Renegade é disparado o melhor, sem dúvida nenhuma. Mas tu pode ir pro lado da economia, daí o City é melhor. Mas se tu quiser aliar economia e desempenho, o Pulse é o perfeito. Porque daí ele anda bem e gasta pouco. Sim, mas aí tem um outro ponto que eu acho importante a gente ressaltar. Os motores 3 cilindros do Pulse e do Nivus, eles transmitem mais vibração para os ocupantes do que os 4 cilindros do City e do Renegade. Então, ok, pode até ser que tenha um pouco mais de economia, um desempenho legal, mas em termos de conforto, e aí conforto de vibração, que é uma coisa que a gente não mede aqui, o City e o Renegade são bem melhores. E o estilo do carro?
O estilo não vende mais, cara. Já saiu de linha faz tempo. Putz, é piada boa. Cara, eu gosto muito do estilo do Renegade. Acho muito bacana aquele carro. Assim, ele remete ao passado, ele tem o seu público muito fiel. Eu não vou negar que ele seja um carro bonito, mas eu acho muito quadradão, sabe? Ele passa uma sensação de ineficiência. Por quê? Porque, poxa, é um tijolo quadrado andando no ar. Mas, de novo, as pessoas gostam, acham bonito e a gente sabe que ele não é tão ineficiente assim. De todos aqui, eu acho todos eles bonitos, tá? Não digo que nenhum seria feio, mas o mais bonito pra mim ainda é o Nivus. Eu acho o City. Eu acho bonito. Cara, esse City ficou lindo, cara. Eu gosto do Nivus, tá? Eu gosto, mas nessa versão Comfortline, com aquelas rodas ali, acho muito feio. Já o City é lindo. Disparado, pra mim, é o mais bonito desses 4. Vocês veem a diferença, né? Mas e aí? Olhando agora a pergunta do vídeo, pelo preço, que todo mundo tem o mesmo preço. Qual tu levaria pra casa? Qual levaria mais pra casa? Interessante. Ó, eu acho que o City é o mais bem equipado, é aquele que tu recebe mais pelo preço que tu paga, tá? Mas ao mesmo tempo, o Renegade me chama muita atenção pelo desempenho e pela aparência um pouco mais off-road. Gosto do desempenho e consumo do Pulse, né? E eu gosto muito da aparência e o porta-malas um pouco maior também do Nivus. Então, todos são bons em alguma coisa. Tu ficou em cima do muro, não te Eu decidiu fiquei pra em cima lado do ir, muro né? pra caramba. Eu vou te dizer uma coisa. Se eu fosse comprar um carro, tá? E eu não precisasse dele para viajar, seria o City. Por que eu digo que eu não preciso para viajar? Porque nenhum dos 4 me atende para viagem. Nenhum dos 4 tem o espaço que eu preciso. Vocês conhecem, né? Acompanham o canal. Se eu fosse comprar um carro para minha esposa, seria o Renegade. Por quê? Porque minha esposa leva muitas crianças para o colégio e o fato dele ter uma altura do teto grande é muito mais fácil de colocar as crianças lá dentro. Eu testei bastante com as gurias no City também, foi bem, mas o Renegade vai muito melhor. E aí o Renegade é mais altinho, ele tem pneu maior, passa melhor nos buracos, tudo isso é mais interessante no final das contas para a aplicação da minha esposa. Já eu, com certeza, iria para o Honda. Ah, e tem um ponto aqui que eu esqueci de falar. Se precisar de mais porta-malas também, tem o City Sedan. Aí o City Sedan custa R$2.000 a mais e tem muito mais porta-malas. Tem. E inclusive fomos bem na viagem, né? E aí, meus amigos, e tu? O que tu achou? Diz pra nós aí qual deles tu ficaria, qual se aplica melhor à tua necessidade. Eu vou dizer pra vocês, não tem nenhum errado aqui, tá? Exato. Até porque, no final das contas, o dinheiro é teu, tu compra o que tu achar melhor, né? A gente só tenta ajudar. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.